Então fica o quê? Derivada do seno ao quadrado em x, quem é? 2 seno de x cosseno de x. Não é isso? Mais a derivada de x3, quanto é? 3x2. Beleza. Tá? Composição, derivada está aí. Entendido? Integral. Bem, quem é a integral da exponencial? Paga isso aqui. Ela mesma. Se a derivada dela é ela, então a integral dela é ela mesma. Professor, Diga. quando a gente deriva as funções trigonométricas, tanto o quadrado como o aí, se o expoente logo e o seno, ou poder separado, dá certo, né? Cara, é porque aqui é uma composição de funções também, é o quadrado do seno. É a derivada do quadrado no seno vezes a derivada do seno, regra da cadeia. Tá certo? É o quadrado do seno. Então, a derivada do quadrado aplicada do seno vezes a derivada do seno, que é o cosseno. Então, você tem isso aí. Conclusão. Quem é a integral de, por exemplo, x4 vezes a exponencial de 1 mais 3x5? Você sabe como sair daqui, não sabe? Qual é a mudança de variável? U igual a quanto? A 1 mais 3x à quinta. Quem é du? Quem é du? Quem é? 15 x4 dx. Então você ajeita a integral aqui. Isso aqui fica integral. Já tem o x4 para formar o du. Fica a integral de quê? Exponencial. Hã? Por que 15x4? Por que o quê? Por que ia aparecer esse 15 vezes x4? Deu Qual é a derivada de 1 mais 3x5? 15x a 4. 15 a 4. Então o du é 15x a quarta dx. Ah, ok. Tá? Aí, no caso, também Então eu tenho que pegar, eu tenho que aqui ajustar. Então fica o quê? 1 sobre 15 fora. Por que 1 sobre 15 fora? Porque dentro eu tenho que multiplicar o x4 por 15. Então fica a exponencial de 1 mais 3x à quinta, vezes quem? Vezes o du. 15 x4 dx. Portanto, eu tenho aqui o u e aqui du. Entendido? Entendido? Então, isso é o quê? É 1 sobre 15, a integral de quê? Da exponencial de u em u. Mas quem é a integral da exponencial? Então fica 1 sobre 15 vezes exponencial de u mais uma constante. Certo? Mas quem é o u? Tá aparecendo aqui, cara? Ó. Sim. Tá? Exponencial de quanto, hein? Não me deixe errar. O u é 1 mais 3x5. Então fica 1 mais 3x à quinta mais uma constante. Acabou. Tá? Acabou aí. Entendido? Agora, veja o seguinte. A exponencial, ela satisfaz algumas propriedades. Como? A exponencial da soma é o produto das exponenciais. Isto é, um exponencial, tem um expoente ou só... vamos ver isso.
Vamos ver isso. Tá? Vamos ver isso. Por que é chamada de exponencial? Veremos isso. Mas observe, ó. Observe. Olha aqui, ó. Ei. Olha aqui. Dá para não... A exponencial até aqui, ela é apenas a inversa da função logaritmo natural. Primeira proposição sobre ela é que ela é diferenciável. E quem é a sua derivada? Ela própria. Tá? Agora vejam. Tá? Veja o seguinte. Próxima proposição. Vamos responder a sua pergunta. Tá? Começando com essa proposição. Proposição é o seguinte. Dados, tá? Dados x e y reais, a exponencial de x mais y é a exponencial de x vezes a exponencial de y. O que é que lembra isso? Produto de potências de mesma base. O que é que se faz? Conserva a base e soma os expoentes. A exponencial satisfaz essa propriedade. Se ela é uma potência ou não, não sei. Mas eu sei que ela satisfaz essa propriedade. E a prova? A exponencial porque a propriedade dos expoentes aplicam a ela. Prova. Eu tenho que provar. Exponencial não é potência. Exponencial aqui é o que eu tenho. O que é exponencial para mim? Para vocês até o momento? É a inversa da função logaritmo natural. Então, olha. Dados x e y reais. Quem é a exponencial de x mais y? O que eu posso usar aqui? Só posso usar uma coisa. Que a exponencial é a inversa de quê? Do logaritmo natural. Então eu tenho, olha aqui, está aparecendo isso aqui, cara. Eu tenho essas propriedades, essa e eu tenho essa. Isso aqui vale para todo x real. Para todo x real, x é o logaritmo natural da exponencial de x. Então eu uso aqui dentro. Isso aqui fica a exponencial de quem? Quem é x? Quem é? É o logaritmo natural da exponencial de x. Mais, quem é o y? Quem é o y? Logaritmo natural da exponencial de y. Só que quando eu olho aqui dentro, eu tenho o quê? Soma de logaritmos naturais, mas já foi provado que o logaritmo natural da soma é o produto dos logaritmos naturais. Então, isso é a exponencial. Isso é o quê? Agora eu vou botar o azul. Isso aqui é a exponencial do logaritmo natural. Exponencial do logaritmo natural de quem? De exponencial de x vezes exponencial de y. Aí agora, foque no azul. Quem é a exponencial do logaritmo natural de um número positivo? É esse número. Isso aqui é positivo. Exponencial de x é positivo, exponencial de y é positivo, positivo. Então isso aqui dá o quê? Dá exponencial de x vezes a exponencial de y. Não é xy. Exponencial do logaritmo natural de um número. É esse número. Pronto, acabou. Morreu. Entendido? A exponencial da soma é o produto das exponenciais. Vamos à próxima. No logaritmo natural, você quer só multiplicação de soma. Exatamente. Faz o contrário do logaritmo natural, porque é a inversa. Que é a função inversa. Próxima proposição. Dados x e y reais. Dados x e y reais. A exponencial
de x menos y é a exponencial de x dividida pela exponencial de y. Mais uma, mais uma. Lembra propriedade de potência. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Tá começando a se parecer com uma potência, mas não é ainda, tá? Não sei nada disso. Prova. Dados. Primeira coisa que eu tenho, seguinte. Dados x e y reais. Primeira conclusão é que a exponencial de y é um número positivo. E agora vamos à segunda conclusão. Olha aqui, agora estou escrevendo aqui. Olha o tempo aí, viu? E vamos lá. Isso aqui. Agora, quem é a exponencial de x? Ora, a exponencial de x é a exponencial de x menos y mais y. É ou não é? Só que aqui eu tenho a exponencial de uma soma. E a exponencial da soma é o quê? Produto das exponenciais. Já foi demonstrado. Daí, qual é a conclusão? Se eu comparo o início dessas sequências de igualdades com a última, igual a primeira expressão, né, nessa sequência de igualdades, comparando o início com o fim, como a exponencial de y é positiva, eu posso dividir, então eu fico com exponencial de quê? De x menos y igual a quê? Exponencial de x. Acabou. Também vale. Outra propriedade, para não parar a semelhança por aí. Proposição. Dados. X positivo não. X real e Q racional, quem é a qésima potência da exponencial de x? Vai ser Q vezes a exponencial de x. Aí começa a lembrar, né? Potência de potência, o que é que faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. Tem algo de semelhante aí. Isso é por que isso é verdade? Prova. Por que isso é verdade? Porque é o seguinte, ó. Dados x real e Q racional, exponencial de x é um número positivo, não é? Exponencial de x é um número positivo, certo? Então eu posso elevar a Q. Está definido, potência racional com base positiva. E potência com base positiva e expoente racional também é um número positivo. Se é um número positivo, esse número aqui é a exponencial do logaritmo natural dele. Tá certo? Quer dizer, quando eu pego esse número aqui, exponencial de x elevado a Q, calculo o seu logaritmo natural e calculo o quê? A sua exponencial, dá ele.
Correto? Mas eu te pergunto, quem é o logaritmo natural? Olha, foi demonstrado em aula passada, na aula passada, que o quê? Que o logaritmo natural de quem? De x elevado a q, quem é? É q vezes o logaritmo natural de x, qualquer que seja x positivo e qualquer que seja o quê? Racional. Então, vem aqui. O que é que eu tenho? Exponencial de quem? Quem é o logaritmo natural da qésima potência da exponencial de x? É q vezes o logaritmo natural da exponencial de x. Fecha o parênteses, fecha outro parênteses. Mas quem é o logaritmo natural da exponencial de x? X. Então, acabou-se. Isso aqui é exponencial de quem? De qx. Morreu. Então já está a coisa começando para melhor. Diga. Opa! Não é. É porque o certo é o que está aqui. Tá? É a exponencial de qx. Obrigado, viu? Me alertar, tá aí, tá consertado. É a exponencial de qx. Que é isso que eu quero. Tá? Foi isso que eu demonstrei. A qésima potência da exponencial de x é a exponencial de qx. Cometi um descuido, mas está consertado aí. Tá bom? Para melhorar, tem o seguinte, ó. Para melhorar a coisa, tem o seguinte. Olha aqui, ó. Vamos melhorar essa semelhança. Ó. Proposição, mais uma. Proposição. Mais uma proposição. Tá? Seguinte. Dado x positivo, e q racional, eu tenho o seguinte, eu posso calcular x elevado a q. Tem a definição para x elevado a q, não tem? Base positiva exponencial. Só que essa proposição diz que x elevado a q é a exponencial de q vezes o logaritmo natural de x. Tá? Prova disso. Bem simples. Essas provas são simples, ó. Prova. Se x é positivo e q é racional, então se conclui o seguinte. Olha, quem é, então, x elevado a q é positivo, não é? X elevado a q é positivo. E, assim, você vai ter o seguinte, quem é x elevado a q? X elevado a q, todo número positivo é a exponencial do seu logaritmo natural. Então, isso aqui é a exponencial do logaritmo natural de x elevado a q. Ora, bolas. Mas quem é o logaritmo natural de x elevado a q? Quem é o logaritmo natural de x elevado a q? É q vezes, não. Q vezes o logaritmo. Tá, por isso que eu fiz a bobagem ali. O que me induziu ali, induziu você aqui. Então, isso aqui é a exponencial de quem? De q vezes logaritmo natural de x. Pronto, acabou. Está provado. Tá? A x elevado a q é a exponencial de q ln de x. Agora, olhe
Observe o que eu vou colocar aqui.